queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria e prazer poder recebê-los aqui no canal AD Prudente Oficial, a fim de contribuirmos com você, querido irmão e irmã, que é aluno, professor da Escola Bíblica Dominical. É uma imensa alegria poder recebê-los nesta plataforma. A propósito, se você ainda não fez a inscrição no canal, aproveite o início desse vídeo, faça a sua inscrição, registre o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, a fim de que estas outras tenham acesso ao subsídio inserido nesta plataforma. Hoje, especialmente, levando em consideração que temos estudado no último trimestre de 2023 a respeito de assuntos missiológicos, a lição de número 12 falará sobre o modelo de missões da Igreja de Antioquia. O texto áureo da aula de hoje está em Atos capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A verdade prática afirma que a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura norteadora, leitura bíblica em classe, se pauta no livro histórico de Atos, capítulo 11, os versos 19 ao 26 e capítulo 13, versículos 1 ao 5. Mas para apresentar o argumento introdutório, o primeiro assunto de hoje, a Igreja de Antioquia, natureza e características, eu convido o caro companheiro pastor William Enoch. É contigo, pastor William. A Igreja de Antioquia, natureza, características e considerações que trazem uma aprendizagem muito importante para todos nós, já que estudamos ao longo desse trimestre este contexto extremamente necessário para a igreja atual, que é pregar o evangelho até os confins da terra. E estamos aprendendo que esta não é uma missão exclusiva dos missionários, mas ela se estende a todos nós, salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, e esse é o nosso dever, anunciar a preciosa palavra de Deus. O comentário da revista, o primeiro item, Antioquia da Síria, era conhecida como a Rainha do Oriente, tinha uma população estimada de 500 mil pessoas, era constituída de diversas nacionalidades e por essa razão era impossível, que as pessoas, então, elas fossem todas, de uma mesma descendência. Era impossível ter um controle muito regrado sobre a origem dessas pessoas. Por isso, dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro por causa da mistura de todos esses povos, e eles frequentavam as praças, os espaços, eles se reuniam, e não por acaso Antioquia torna-se a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém, que é a sede de missões da igreja cristã. É por essa razão também que Lucas altera o foco da sua narrativa, que era sempre centrada em Jerusalém para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria. E depois a disseminação da igreja por todo o mundo. Agora, não se deve confundir essa cidade com a outra Antioquia, que era a Antioquia da Psídia, que é aquela mencionada no capítulo 13, versículo 14 de Atos dos Apóstolos. Como era a igreja em Antioquia? Era uma igreja que também foi marcada pela perseguição. E após essa perseguição,
por causa da morte de Estevão, o primeiro mártir, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e para a Samaria. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. E é nessa cidade que, após uma série de conversões, que ocorre a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja torna-se o centro da obra missionária de Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. E é importante lembrar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, que era Roma e Alexandria. Então, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Uma obra de leigos. Então, não foram os apóstolos, não foram os obreiros, mas foram os leigos, os discípulos e os crentes em geral, que mesmo dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, eles tiveram a ousadia, tiveram a coragem, tiveram a iniciativa de pregarem o evangelho, de anunciar o evangelho aos gentios. E por causa disso, fundaram a igreja em Antioquia. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes que foram dispersos em Antioquia e fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificarem de perto o que estava acontecendo. E Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. E quando chega à cidade, ele se alegrou, porque ele constatou que a graça de Deus havia alcançado muitas pessoas e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. E nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Então, é uma igreja que foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. O que aprendemos com tudo isso é que este ardente desejo em compartilhar a Cristo, ele precisa manter-se aceso em nosso coração. Ser cristão não é apenas ser participante das atividades da igreja, mas é ser convencido pelo Senhor a ponto de ser alcançado por Ele pelo seu amor, a ponto de demonstrar isso através do anúncio do Evangelho. É a ideia de deixar-me contagiar por essa chama pentecostal, essa chama do Evangelho, e desejar afetuosamente compartilhar dessa alegria com aqueles que estão próximos a mim. Então, esses leigos, aqui é na ideia de que não eram os catedráticos, não eram os apóstolos. O que muita gente se confunde hoje dizendo que pregar o Evangelho é apenas para aqueles que têm alguma função eclesiástica dentro do ambiente congregacional ou litúrgico da igreja. Não necessariamente. Esta palavra é para mim, é para você. Nós temos ao nosso redor, certamente, muitas pessoas sedentas, que precisam ser alcançadas, que querem ouvir uma palavra de fé, de esperança, e você tem essa mensagem, a mensagem que liberta, a palavra de Deus. Então, a todo tempo, vamos anunciar o Evangelho, vamos falar de Cristo, porque essa é também a nossa missão. Pois bem, queridos, aqui estamos para dialogar um argumento sobre o tópico 2, uma igreja missionária em ação. Muito bem, em primeiro momento, conforme aborda o autor, nós temos a responsabilidade de analisar o capítulo 13 do livro histórico de Atos dos Apóstolos. O assunto inicial destaca que a igreja missionária, portanto, de Antioquia, da Síria, continha em seu bojo profetas e doutores. De modo que, nessa igreja, o Senhor estabelecera esses ministérios. Os profetas exerciam o dom de transmissão, isto é, transmitiam a palavra de Deus sob a inspiração
inspiração do Espírito Santo. A leitura que nós, enquanto cristãos odiernos, devemos fazer bíblica e historicamente, portanto, do próprio material, com relação à pronúncia profeta, não é assemelhá-lo àquilo que se via comumente nas páginas do Antigo Testamento. O perfil profético veterotestamentário difere do perfil profético neotestamentário. Se lá nós tínhamos uma linguagem na qual o sujeito recebia evidentemente a mensagem divina e, além dela, tinha um papel fulcral socialmente falando, nesta o profeta é, por ora, definido não exclusivamente com aquele caráter, mas também com a responsabilidade de transmitir os oráculos divinos. Portanto, todo sujeito que àquela altura da igreja primitiva dispunha desse talento era, portanto, lido como um profeta. De igual modo, haviam doutores cheios do Espírito Santo que ensinavam a palavra com autoridade e sabedoria do alto. Agora, existe uma declaração preponderante no final do item inicial. Estes, quer os profetas ou doutores, não eram homens orgulhosos, nem cheios de sabedoria meramente humana. Portanto, eram homens que tinham consciências do seu tamanho e que, respectivamente, recebiam revelações transcendentais. A mensagem era aplicada sob a orientação do Espírito Santo. No segundo momento, cabe destacar que ali havia uma liderança servidora. Se lermos os textos, nós verificaremos que a igreja em Antioquia era uma igreja extremamente aberta a todas as possíveis distinções étnicas e culturais. Com isso, nós não estamos propondo ou inferindo que a igreja de Antioquia era uma igreja que convivia com a teologia inclusiva. Por favor, irmãos, sejamos razoáveis. A teologia inclusiva é uma teologia nociva, que dá liberdade, legalidade, legitima ações nas quais, bíblica e historicamente, são ações deploráveis, reprováveis. Não é sobre isso que eu me refiro. A igreja de Antioquia era inclusiva no aspecto de permitir a fala do negro, do branco, do rico, do pobre. Não havia distinção étnica, nem distinções de classe social. A prova cabal nesse sentido, ela se percebe por meio das figuras, das personagens ali que exerciam seus papéis. Barnabé, que era um sujeito extremamente misericordioso, Simeão, que era um sujeito africano, assim como Lúcio, um sirineu africano, Manaém, irmão de Herodes, o tetrarca, que matara João Batista a propósito, Saulo, um fariseu, ex-perseguidor da igreja, dentre outros que não estão aqui nomenclaturados. Essa profunda comunhão e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia convicção de trabalho em favor das muitas almas não alcançadas da Ásia e da Europa. Eu fecho o raciocínio do tópico 2, destacando que, de fato, a igreja de Antioquia era uma igreja missionária, porque, por meio de Barnabé e Saulo, percebe-se que os mesmos são, por ela, enviados para o campo missionário. Barnabé e Saulo
agora vão atingir os rincões sociais da sociedade de então, por orientação ou sob a liderança estabelecida na igreja, isto é, envolvida por profetas e mestres, e todas elas, associadas à igreja, estavam envolvidos num propósito de jejum e oração, a fim de que estes sujeitos fossem abençoados por Deus no exercício das missões. De modo que o autor finaliza deixando uma lição bastante clara. Na obra missionária ou em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar em um processo de jejum e oração a fim de receber orientação e executar a orientação recebida do Espírito Santo. Essa era a base do sucesso missionário na igreja de Antioquia. Uma igreja que, não obstante propagar o Evangelho, fomentavam a necessidade da oração e do jejum como conceito prévio que subsidiaria os profetas, mestres e missionários em Campos e Valados. Vamos agora ao terceiro tópico, o serviço de missões. O início das missões cristãs. Lucas é quem conta essa história com propriedade e denominamos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo, e eles foram convocados para um trabalho específico, uma obra especial. João Marcos é o autor do evangelho que leva o seu nome e permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, que era seu primo, e por Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Quando eles partiram de Chipre na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia, mas ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Como é que foi feito então todo esse roteiro? Nos capítulos 13 e 14 de Atos, nós encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Eles participaram então de ações missionárias em Chipre, de atividades de missões em Antioquia da Psídia, de missões em Icônio, missões em Listra. Eles vivenciaram muitas experiências em Derbe, missões em lugares antigos e lugares novos, que eles experimentaram, vivenciaram, receberam de Deus e tiveram esse privilégio de desfrutarem de experiências, muitas das vezes difíceis, mas outras que também trouxeram a eles muito entusiasmo. A lembrar também que eles foram direcionados pelo Espírito Santo. E isso é essencial. Eles depois retornam à Antioquia da Síria e basicamente nessas regiões a obra missionária foi marcada por uma série de estratégias de evangelização. Visitas às cidades, visitas aos países em que o evangelho ainda não havia chegado. Eles enfrentaram perseguição à pregação do evangelho, perseguição e oposição à própria mensagem em relação ao batismo no Espírito Santo. Participaram também da separação de líderes para as igrejas que foram instituídas, que foram plantadas nesses lugares, contatos, revisões das igrejas plantadas e uma série de outras atividades típicas do exercício missionário. Eles participaram de tudo isso. Havendo cumprida essas e outras tarefas, os missionários voltaram à Antioquia da Síria e eles voltam agora cheios de alegria. Eles voltam com muitas experiências para compartilhar. Eles voltam cheios de histórias boas para contar o que Deus havia feito entre os gentios. E eles poderiam dizer, de sã consciência, missão cumprida. Acabou aqui toda a nossa responsabilidade. Esgotou-se aqui tudo aquilo que tínhamos que fazer. Mas nós aprendemos que eles tomam uma iniciativa muito interessante, que é o terceiro item da revista, que é o momento da prestação de contas. E ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e a sua equipe
ofereciam à igreja um relatório, prestavam conta, porque eles entendiam que era uma missão e que havia uma igreja que oferecia o sustento, que oferecia o recurso. Então, a despeito das imensas perseguições que sofreram no cumprimento de uma missão que é nobre, de uma tarefa que é linda, que é maravilhosa, Paulo e todos os que o acompanhavam estavam ali cumprindo este ministério, mas também evidenciaram sempre a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram, muitos deles aceitaram a Jesus como Salvador das suas almas, muitas igrejas foram fundadas, eles testemunharam curas, libertação, curas que realmente impactaram muitas famílias, as pessoas ao redor, e a obra do Espírito Santo foi notória. A obra do Espírito Santo foi percebida nessa jornada missionária. Dessa forma, esse legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu para todos os gentios. Deus realizou, então, uma obra muito linda, mas porque também houve a disposição de alguém para ir. Então, nós aprendemos lições preciosas neste exemplo bíblico. Primeira ideia, que os missionários independentes que respondem somente ao Senhor, eles, essa ideia hoje do mundo contemporâneo, de que eu vou ser missionário, mas eu sou autônomo, eu não preciso de suporte de ninguém. Essa ideia não é bíblica. Nós aprendemos essa lição de que a igreja local que envia, que intercede, que ora, nós aprendemos nas lições anteriores o valor da oração, da intercessão pelo campo missionário. Então a ideia de que eu devo prestar relatório ou prestar contas somente a Deus, essa ideia não é bíblica. Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Outro aprendizado é que teremos oposição, enfrentaremos obstáculos, enfrentaremos barreiras na obra do Senhor, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou para essa grande obra. E finalmente, não esqueça de que na obra missionária, todo aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, esses voltarão sem dúvida nenhuma, diz a palavra do Senhor, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, nunca se esqueça, há recompensa de Deus para a sua vida, há recompensa de Deus para o seu trabalho. Que Deus te abençoe. Muito bem, queridos, concluímos, portanto, o encontro de hoje, ressaltando que tivemos o privilégio de estudar sobre a igreja em Antioquia da Síria, um local que se tornara ponto fulcral para a pulverização do Evangelho. Foi a partir dali que a palavra de Deus, especialmente ao gentio, se tornara absolutamente conhecida. É a partir daquele centro que outras nações do mundo antigo tiveram acessos à pregação do Evangelho da cruz de Cristo. Que por meio desse exemplo, nós, estabelecidos em igrejas locais, tenhamos a sensibilidade de que podemos, por meio da pregação do Evangelho, por meio da oração, por meio da contribuição, exercer o nosso papel missionário, a fim de que, quer em contextos nacionais ou transculturais, possamos exprimir a necessidade da pregação e ganharmos almas para o reino de Deus. Com essas considerações, eu quero convidá-los para fazermos uma oração em ato contínuo. Impetro a bênção sobre a sua vida e família e pedimos que Deus nos acompanhe até o próximo encontro. Querido Jesus, obrigado pela oportunidade dada a nós de podermos, neste dia, comunicarmos a Tua Palavra pelo viés da EBD, Escola Bíblica Dominical, especialmente pela lição na qual aprendemos sobre a Igreja de Antioquia.
uma igreja missionária, um ponto no qual se estabelecerá como centralidade do Evangelho para os gentios. Continue abençoando as nossas vidas, continue abençoando a nossa igreja, continue abençoando a nossa comunidade, que tenhamos sensibilidade pelas almas, paixão pelas almas e que possamos exercer esse papel missiológico, quer em caráter literal, indo ao campo e valado, ou indiretamente por meio de nossas orações e contribuições. Estas bênçãos eu lhe peço em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Querendo Deus, nos vemos no próximo programa.